Bem-vindo a mais um Ponto de Encontro. É uma satisfação imensa ter você aqui mais uma vez. Meu nome é Beto e é um privilégio falar para você. Não importa a hora que você está vendo tudo isso, o importante é que você está vendo. E o conteúdo de hoje é excepcional mais uma vez. Preparado por uma equipe excepcional, com um convidado excepcional. A história dele é brilhante e você vai saber se ficar até o final. Mas antes disso, eu quero mostrar para você aqui uma coisa muito bacana que a gente tem oferecido aí todos os nossos podcasts, um brinde, um presente para você. Um livro chamado A Chave da Virada, um guia prático para melhorar a sua saúde emocional. Se por acaso você quer esse presente, esse brinde, nós vamos enviar de graça para você. É só você colocar aí nos comentários uma forma de a gente entrar em contato e eu mando esse brinde para quem você quiser ou para você. Se você tiver alguém que você queira enviar, manda também essa forma de contato para que a gente possa enviar para essa pessoa. Nós podemos fazer isso também por você, ok? Então aqui, ó, A Chave da Virada, um guia prático. A única coisa que você precisa fazer é estar inscrito neste canal. Não esqueça de compartilhar e se inscrever. E para você não perder nada, vai lá e ative o sininho. Todas as vezes eu leio aqui um brinde. Tem 14 brindes no final e eu leio todas as vezes um. E eu vou ler mais um aqui para você. Presta atenção aí, ó. Eu vou ler o número 2. Diz assim: focalize o presente e o futuro. Concentre-se nos momentos presentes, bem como nas oportunidades que o futuro lhe poderá trazer. Defina metas e visualize um caminho positivo adiante. Aqui tem mais 13 que você pode ler e conhecer esse livro maravilhoso que chama A Chave da Virada, que será de graça para você, ok? Um outro recado que eu queria te dar é que a gente vai tentar mudar, a gente está remodelando aí o ponto de encontro para parar de postar nos sábados à tarde e a gente vai começar a postar aí na sexta à noite. Esse é o nosso objetivo. A gente está fazendo alguns preparos ainda para fazer esse mecanismo de mudança, então logo para frente a gente vai dar aí alguns toques para falar um pouquinho sobre isso, ok? Mas agora, sem mais delongas, nós vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Ele veio de longe, já... Da onde é? São José dos Campos. Eu ia falar Jacareí, ó. É um pouquinho mais longe. É um pouquinho mais longe, né? São José dos Campos. Ele veio aqui para trazer um testemunho brilhante. O nome dele é Rodrigo. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Beto. Privilégio imenso, viu? Obrigado por ter vindo de tão longe. A gente vem aí já tentando combinar isso, né, pastor? Já faz um tempinho, né, meu amigo? Já faz um tempinho, mas graças a Deus deu certo. Isso que é maravilhoso. Deu certo, estamos aqui. As nossas expectativas, assim, com a tua vinda era gigante. E cada vez que a gente vai combinando, vai ficando maior. E Deus é sempre pontual. Ele sabe a hora certa, o momento certo e a oportunidade certa. Exato. Eu tenho certeza que essa... Estou feliz de estar aqui com vocês também. Espero que esse programa chegue no momento certo também. A história contribua aí com a vida daqueles que estão assistindo. Um abraço para todos que estão nos acompanhando aí e me sinto honrado com o convite de fazer parte do Ponto de Encontro. Obrigado, pastor. Você é pastor, fala um pouquinho aí para quem não conhece. Você é pastor de que igreja? O que você faz aí na igreja? Eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? E atualmente eu estou atuando como uma linguagem mais institucional, como um pastor departamental, porque eu cuido, eu ajudo, eu lidero e sirvo em 3 departamentos da igreja. Esses 3 departamentos são Escola Sabatina, que é um momento que nós temos na nossa igreja no sábado pela manhã, onde nós ali recapitulamos o estudo da Bíblia, que promovemos o estudo diário de todos os nossos membros diariamente estudando a Bíblia. Então, é uma das principais plataformas, eu considero, da Igreja Adventista, onde todos os membros são convidados a estudarem a Bíblia, de 0 a 100 anos. Todos estudarem a Bíblia
e a escola sabatina ajuda com isso, com a parte da comunhão, do relacionamento entre eles ali, porque eles se reúnem em classes no sábado, e da missão também, né? Além da escola sabatina, a gente também serve ali no ministério pessoal, ajudando para que todos os membros da igreja também possam dar testemunho público e prático de Jesus Cristo, levando Cristo a outras pessoas, né, para que elas conheçam e tomem uma decisão, essa decisão maravilhosa por Jesus Cristo. E a Ação Solidária Adventista, conhecida comumente como ASA. Né? Que é o braço da igreja da solidariedade, da compaixão, do serviço, atendendo não aqueles que merecem, mas aqueles que precisam. E é isso aí. Essas são as 3 áreas que hoje eu estou ajudando ali, servindo na Associação Paulista do Vale, a qual o ponto de encontro aqui, a igreja, as igrejas da região aqui fazem parte dessa associação. Né? E assim, e para as pessoas que querem ter acesso ou à ASA, ou a escola sabatina, ou até o ministério pessoal, como que elas podem fazer para encontrar isso nas igrejas locais? Isso, esses ministérios eles estão presentes nas igrejas locais, né? Então, uma forma fácil aí para quem está assistindo a gente é entrar aí no site, na internet e digitar ali, encontre uma igreja. Você vai ser direcionado automaticamente ao site da Igreja Adventista, onde você pode encontrar uma igreja mais perto da sua casa. E nós temos igrejas espalhadas para todos os lados aí. Só que na região da Associação Paulista do Vale são cerca de 280 congregações. Arrisca aí quantos membros, não? Rapaz, a gente passou 35 mil. Olha. Isso no registro, né? Então, nós temos cerca de 35 mil membros na região da Paulista do Vale, que pega desde o Vale Histórico, né, lá de Bananal, e aí vem subindo ali a Dutra, né, passa Lorena, passa Guaratinguetá, passa Pindamonhangaba, Aparecida mesmo, né? Aí pega ali já Taubaté, Tremembé, São José, Jacareí. A gente vai pegar a região Bragantina, tem a região litorânea ali que pega São Sebastião, Caraguá, Ubatuba, pega a nossa Guarulhos, a região aqui do Alto Tietê, região mogiana, né? Então é um território aí amplo. Atibaia, sim. Quase exatamente. Até Minas ali, né? Um pouquinho antes. Exatamente, meu amigo. É um território bem grande, grande, abençoado, agradável, e a nossa igreja é muito querida. Que bom, que bom. Seja bem-vindo aí, pastor. Obrigado. Espero que Deus te use aí, porque a tua história é incrível aí. Quem não ficar até o final para escutar a tua história vai perder. Rapaz, tenho certeza. É no mínimo interessante. No mínimo interessante. Eu acho incrível, eu poderia usar essa palavra com certeza, porque Legal. eu já conheço um pouquinho da história e sei que ela é incrível de verdade. É como Deus utiliza as pessoas da maneira que ele achar bom. Exato. E na maioria das vezes é bom pra gente. Exatamente. Nunca é ruim. Tá aí uma tônica, Deus no comando. É Deus no comando. E se a gente fosse falar assim, pra gente começar essa história, se a gente fosse falar da tua infância, vamos começar lá atrás, lá. Você tem uma infância como cristão? Como é que é a tua infância? Assim, a tua família é evangélica, é cristã? Beto, é? eu nasci num berço batista. Quando eu nasci, minha família frequentava a igreja batista. E aí a gente frequentou ali a igreja até os meus 5 anos de idade. E nesse período, não lembro exatamente o motivo, mas meu pai decidiu sair da igreja, a família saiu, porém os princípios cristãos foram mantidos. Tanto que, assim, apesar de eu ter tido uma juventude não participando de nenhuma denominação, presente em nenhuma igreja, às vezes até fazendo algumas coisas que se afastavam disso. Por exemplo, na minha juventude ali, adolescência, eu gostava muito de rock, ia para alguns shows, tinha amigos com bandas e tal, mas eu sempre tive o hábito de conversar com Deus. E Jesus na minha vida sempre foi uma pessoa muito presente, né? Então, só voltando ali, até os 5 anos a gente esteve na Batista, depois disso não, e nos desligamos assim do convívio da igreja, mas mantendo o princípio cristão. E eu fui conhecer a igreja adventista só conheci um pouco antes, mas de forma muito superficial, mas ao ponto de tomar uma decisão mesmo, de fazer parte dessa igreja, de tomar uma decisão por Jesus, de me entregar a Ele completamente, foi com 24 anos já.
Antes disso, inclusive, eu trabalhei 4 anos com judeus. Olha que Eu legal. quase judeu? me converti ao judaísmo. Passou muito perto de eu me converter ao judaísmo. Tenho amizade com eles. Boa parte deles hoje moram em Israel. Mando meu abraço querido aí para a família com quem eu trabalhei. São grandes amigos. Eles costumam dizer, quando você vir para Israel, local para pousar você tem. E é um povo incrível, né? Eles Aprendi são muito. fantásticos. E assim, eu vejo na minha construção de fé e assim, para tomar uma decisão como eu tomei, até o judaísmo teve sua participação, porque antes disso, nesse período dos 5 anos até a minha juventude, eu comecei, apesar de ter ali minha proximidade com Deus muito pessoal, muito íntima, muito particular, eu tinha uma visão de que o cristianismo era muito hipócrita. Eu tinha uma visão negativa com respeito ao... E assim, é uma visão muito popular ainda hoje, né? sim. Infelizmente, Como que eu enxergava o cristão? Eu enxergava o cristão carregando uma Bíblia debaixo do braço, mas que não estava nem aí para mim. Então eu não queria me relacionar com eles, apesar de ter um respeito muito grande por Cristo. Mas o cristão... não pelo cristão. O cristão eu tinha uma... E quando eu trabalhando com os judeus, nesse período eu trabalhava numa oficina de ourives, então nós produzíamos joias, eu fazia desde lá pegava o metal bruto e trabalhava ali... Você conhece bem aquela passagem, então, do ouro lá, né? Rapaz, olha aí. Você entende ela em perfeição. Sim, já estudamos algumas lições, fala do cadinho ali, de passar pelo... a gente conhece um pouquinho. Mas eu via na prática eles vivendo a relação com Deus. Então eu estava ali do lado, na bancada, fazendo ali alguma coisa, e o meu amigo fazendo o trabalho dele, e dava um trovão, ele trovejava, ele fazia uma prece ali, reconhecendo a soberania, a grandeza de Deus. E aquilo me impressionava. Então, assim, Deus estava presente em tudo que eles iam fazer durante o dia. E o cuidado que um tinha pelo outro, isso foi chamando a minha atenção. Então eu comecei a perceber que, dá para viver uma vida com Deus realmente real, prática. Só que aí chegou o ponto, esse nem é a história aqui da noite, Sim. mas chegou o ponto onde eu me vi muito imerso no judaísmo, mas que não tinha a figura, o personagem principal, central, Jesus Cristo. E foi um dos meus primeiros embates com Deus. Eu me lembro, na minha juventude ali, eu estava com mais ou menos 19, 20 anos, e dentro do meu quarto, sozinho, chorando, pensando, eu tô apaixonado pelo judaísmo, mas não tem Jesus e eu não posso seguir nessa direção. E ali eu resolvi dar um passo para trás e pedir para Deus, me ajuda a agora encontrar o caminho certo, onde eu consiga viver essa religião prática, mas onde Jesus seja o centro. E alguns anos depois ali, ele me apresentou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que eu consegui, de certa forma, unir né? essas duas coisas. Eu aprendi um pouco dos mandamentos com os judeus, mas agora tinha a figura principal. o legislador, o nosso amado Salvador Jesus, muito presente na nossa vida. Na nossa E ali, história. então, você se entrega com quantos anos, mais ou menos? 24 anos. 24 anos. 24 anos. Contando um pouquinho aqui da minha família, no ano de 2006, a minha irmã caçula, Ariane, eu acredito que você conhece, ela conheceu o Clube de Desbravadores, e ali em setembro, batismo da primavera, como é conhecido no nosso meio, ela foi batizada. Aí os meus pais, naquele mesmo ano de 2006, em dezembro, foram batizados. E aí começou o meu embate, né? Eu vendo aquilo e achando interessante, ia uma vez ou outra na igreja, não tinha ido ainda aos sábados, ia num JA à tarde, no sábado, ia num domingo, e eu gostava. Só que a minha irmã mais velha, Alessandra, ela não curtia, tanto que não simpatizou ela muito. levava mal, tipo... Você conheceu a Alessandra também, né? Eu lembro que uma vez ela chegou em casa, me perdoa, Alessandra, de eu contar isso daqui, porque agora ela é uma nova criatura, viu? É uma bênção, minha irmã. Mas ela chegou em casa e viu minha mãe assistindo um DVD do Luiz Gonçalves. E aí ela discutiu, falou que tava todo mundo ficando fanático, e eu pensando, poxa, mas minha mãe assistia a novela toda noite. Uma noite que ela colocou o DVD para assistir algo bíblico, minha irmã falando, e aquilo, puxa, não tá fazendo, só que eu e minha irmã
principalmente, assim, na época, por conta... eu e a Alessandra crescemos muito unidos, né? A Ariane veio 11 anos depois. Você é mais próximo da Alessandra. Assim, com as duas é muito Não, próximo de idade. Eu tô mas falando. de idade com a Alessandra. E aí, naquele momento, minha mãe, meu pai e minha irmã caçula já estavam batizados. Eu pensei, se eu tomar essa decisão agora, ela vai ficar sozinha. E aí eu fiquei naquela, e agora? Até que chegou o tempo que eu falei, não dá. Eu preciso me entregar e ajudá-la a viver o que a gente está vivendo, né? E ali em abril eu tomei a decisão. E aí no meu batismo, eu lembro que o pastor preenchendo a minha ficha na sala e minha irmã Alessandra escondida na cozinha, porque ela não queria receber ninguém da igreja. Quem que era o pastor Pastor Elvis Oscar Martins. Nossa. Um abraço pro pastor Elvis, querido demais. Fez meu batismo, fez meu casamento, fez o funeral da minha mãe, um pastor que acompanhou muito a minha história, devo muito a ele. Eu agradeço e louvo a Deus porque o pastor, Deus tem abençoado a vida do pastor Elvis. Um abração para ele. Mas assim, aí ela acompanhou o preenchimento da minha ficha, as perguntas que é feita da nossa fé, da cozinha, escondida. Quando o pastor saiu, ela passou e falou assim, você vai batizar? E eu falei, vou. E ela foi, eu falei, eu quero que você esteja lá. E ela foi. E no meu batismo, eu não lembro o que o pastor pregou, não lembro das palavras dele dentro do tanque, eu não lembro quase nada, Beto, mas eu lembro da minha irmã, Alessandra, me abraçando, eu ainda dentro do tanque, dando um abraço molhado nela, e ela sussurrando no meu ouvido. Eu aceito também. Olha, que incrível. Meu batismo ficou marcado por isso, porque no meu batismo minha irmã tomou a decisão dela. Foi muito legal. Só que aí nesse mês que ela batizou, no dia 7/7/2007, Dia Mundial da Alegria, nesse mesmo mês a gente descobriu o câncer da minha mãe. Nossa. E nesse mesmo ano, então, em julho a gente descobriu, em novembro minha mãe faleceu. E ali a gente deu uma desestruturada, mexeu bastante com a família, tudo isso, né? Mas assim, é um pouquinho da minha história ali, do antes e batismo. Depois disso, então, isso foi em 2007. Em 2008 eu me casei e a gente foi avançando até que chegou o momento de Deus me chamar. Mas antes de a gente vamos lá. Antes de a gente falar disso, você é pastor hoje. Sim. Mas você não começou a carreira já menininho, já foi para teologia e virou pastor. Não, rapaz. Você teve uma vivência aí eu fiz de no tudo, mercado. Só né? não trabalhei na NASA. De resto, você fez de tudo. Fiz né? de tudo. Eu, com 5 anos de idade, eu já vendia doce na porta da escola com a minha mãe. Ia para a beira do campo de futebol vender sorvete. Ia para o Parque do... Saía de Ferraz. Eu fui criado em Ferraz de Vasconcelos, para quem está nos acompanhando aí. Fui criado em Ferraz de Vasconcelos. Boa parte da minha vida foi lá. E aí eu saía de Ferraz e ia pro Parque do Carmo vender sorvete. Pegava com quantos anos? Isso eu tava com 10 mudou muita coisa hoje. Né? Hoje a gente não deixa uma criança dessa idade Meu fazer filho isso. tem 11 anos. Eu aprendi a fazer pipa muito cedo para poder vender. Então, assim, eu sempre me virei. Nós tínhamos uma bomboniere na frente de casa. E ali eu comecei... E tinha... Rapaz, eu tô começando a entrar em muita coisa aqui. Tinha uma mesa... A gente tinha mesa de pimbolim na bomboniere. E aí, o que eu fazia? Os colegas iam lá, compravam bala e tal, e eu falava, vamos agora jogar aqui valendo as balas. E eu ganhava deles e pegava as balas de volta e vendia, só que aí já era meu dinheiro. Entendeu? Então, assim, era meio empreendedor. Né? Eu sei que chegou um tempo lá que metade da bomboniere já era minha, já, porque eu ia comprando as fazendo coisas. Isso. E assim, depois que eu tinha bala, eu vendia, eu tinha dinheiro para comprar outras coisas. É verdade. Então, entendeu? Já tinha esse espírito empreendedor. Pois é, rapaz. Aí disso Aí trabalhei em parque de diversão. Já fui monstro de parque de diversão. Isso eu nunca contei em lugar nenhum, hein? Isso aqui é exclusivo. Mesmo? Não é aquele de Itaquera, não é? Rapaz, era o de Itaquera. Aquele de Itaquera que é. Assim, ele foi conhecido como Aquário e Playlist. E eu fui monstro de parque de diversão, galera. Caraca, ali na época de adolescência. Eu tava com os meus 14 anos, mais ou menos, ali. Caraca. Eu trabalhei dos 14 aos 17 no parque. Isso ninguém sabia. Não, isso daí ninguém sabe. Aí depois vocês fazem o corte. Esconde isso aí. Pois é, rapaz. E aí depois disso fui trabalhar com os judeus. Trabalhei por 4 anos com eles. E aí com os meus 20 anos eu comecei a trabalhar na Fiat, né? Numa concessionária dessa bandeira. E aí fui avançando. A partir daí, antes do teológico, mas desde ali eu fiquei no ramo automotivo, né? Da concessionária.
Depois eu iniciei numa fábrica de motocicletas, né? Já na parte duas rodas. Fiquei 6 anos. Então, assim, nessa área automotiva foram 11 anos, trabalhando sempre no setor do pós-venda. Tudo que tem que ver com pós-venda. Desde garantia, parte de reposição de venda de peças e tal, assistência técnica. A gente coordenava, ajudava a coordenar isso Você daí. não chegou a trabalhar, nesse momento você não chegou a trabalhar na área comercial, era só pós-venda. Assim, o que tinha de comercial era a parte da Peça. venda de peças, né? Mas assim, sempre foi a parte de pós-venda. Então, a equipe que trabalhava comigo normalmente falava, puxa, mas a gente pega muito BO, e é justamente isso. Quando o camarada vai comprar um carro ou uma moto, Lógico. ele vai lá tudo feliz, né? É uma realização. Mas na hora que dá um problema, Os caras do aí, pós-venda meu que tem que amigo, segurar. difícil, ninguém ligava para falar assim, Rodrigo, rapaz, tô te ligando para te chamar para um churrasco. Não, era porque deu problema no produto. E a gente tinha bravo, né? E normalmente estava ali, a gente tinha que tratar isso O cara daí. tá indo viajar, deu problema Sim, no produto dele. sim. Mas foi muito interessante, foi bem legal a vivência Mas nesse você se meio, né? encontrou nessa profissão? Rapaz, eu sempre tive uma mente muito de exatas. Meu pai achava até que meu pai é professor de matemática, a Alessandra, minha irmã mais velha, foi professora de matemática por bastante tempo, e ele achava que eu ia nessa mesma área, porque eu sempre fui 0 ou 1, cabeça binária, assim. Mas, então eu curtia, porque eu mexia com muito número, né? Era o tempo todo mexendo com números. Então, quando eu estava na fábrica, por exemplo, mesmo nessa área de venda de peças, no próprio Excel ali, eu trabalhava uma espécie de uma planilha onde eu conseguia dar uma sugestão de compra para aquela concessionária. Então, eu ia fazendo os cálculos malucos lá para poder oferecer para o concessionário uma forma dele comprar uma quantidade de peças que não fosse faltar para ele. Então, trabalhando com projeções, estatísticas e tal. E isso ajudava, de certa forma, a girar as vendas, e era número o tempo todo. Era um universo que eu gostava bastante, né? Me sentia, assim, de certa forma, realizado, apesar de que era um tempo que eu acabava tendo um tempo muito escasso. Por morar em Ferraz e sempre trabalhar sempre para o centro, era no mínimo 2 horas de Só de locomoção. deslocamento. Exato. Para ir e 2 horas para voltar. Quando eu cheguei, assim, que eu fiz o cálculo, que eu passava quase um dia da semana só dentro de um transporte público, isso me deixou meio pinel. E eu sentia, assim que eu fui batizado, eu me interessei muito pelas coisas da igreja, pelo cristianismo, por fazer mais pelas pessoas, por querer ter mais tempo para Deus. E apesar de eu estar realizado profissionalmente, eu não me sentia realizado completamente, porque faltava ali, eu queria ter mais tempo para Deus. Então eu não conseguia participar de uma semana de oração. No final de semana, normalmente, eu estava muito cansado. Então, por mais que servisse ali na igreja, mas você percebia que você não conseguia dar o melhor que você queria, porque estava muito cansado. Exausto, né? Exato. Isso tudo foi mexendo comigo ali no decorrer de um tempo, até eu querer tomar uma decisão de parar e mudar os ares. Mas ali dentro desse trabalho que você tinha, você teve ali alguns desafios, mas você, de alguma maneira, evoluiu lá dentro, né? Você não Sim, entrou sim. você saiu evoluindo lá, né? Sim, sim. Quando eu cheguei quando eu trabalhei na concessionária, eu fiquei ali na área de garantia por um bom tempo, só que aí fazendo muito contato com o pessoal de fábrica e tal. E aí eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, me ajuda, porque assim que eu conheci a igreja, automaticamente conheci, assim, simultaneamente eu conheci minha esposa, que é minha esposa hoje. E a gente começou a namorar e tudo mais, e eu queria me casar com ela, e eu falei, Senhor, me ajuda, me abre uma porta para eu ter uma renda melhor, para eu poder assumir essa jovem, né? Tenho que, como eu aprendi com meu pai, eu tenho Tem que que dar conta do honrar. recado. Isso aí. E apareceu essa oportunidade de trabalhar numa fábrica, uma proposta muito boa, já assim mais que dobrava o salário que eu ganhava até então. É, E assim, foi curioso que quando surgiu essa proposta, eu estava com 1 ano de batismo e tal, ali frequentando a igreja. Eu não sabia ainda explicar muito bem o porquê de algumas coisas e tal, mas eu lembro que quando o camarada me ligou, que foi meu diretor por 5 anos nessa fábrica, ele
para fazer uma sondagem e tal. Eu já naquela sondagem por telefone, eu falei, ó, eu sou adventista do sétimo dia, eu não trabalho no sábado. Já mandei assim. Falou, não, mas vem, vamos conversar. E aí, quando eu fui para essa entrevista, ele me apresentou todo o escritório da fábrica, que ficava ali, na época, imediatamente atrás do aeroporto de Congonhas, né? A gente, por um tempo, trabalhou ali. E aí, ele me apresentou o escritório, eu fiquei, assim, impressionadíssimo com tudo que eu estava vendo e tal. E colocando já as coisas como se fosse, para mim, o... Ele tava seduzindo você ali, né? Cara, foi impressionante. E aí, então, ele, no final da conversa, ele falou, mas você citou alguma coisa de ser adventista do sétimo dia? O que você quer dizer com isso? Aí eu expliquei de forma bem simples. Olha, é que eu guardo os mandamentos de Deus e o quarto mandamento do sábado, nós, então, reservamos esse dia para estar com Deus completamente. Então, é um dia que eu dedico para a família, para a igreja, estar em conexão com Deus completamente. Então, é um dia que eu não trabalho. Eu sirvo a Deus completamente nesse dia. Foi mais ou menos assim que eu expliquei. E ainda falei, é de pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Aí ele falou, mas Rodrigo, aqui você está sendo chamado para uma área administrativa e a maioria das nossas reuniões se dá no sábado. Então, como que nós faríamos? Eu falei, infelizmente, o sábado eu vou estar dedicado a Deus. Aí ele fez uma pergunta, olha só como tem situações onde a gente é provado de fato. Me lembro até hoje, ele fez a seguinte pergunta: se eu precisar de você um sábado no ano. E eu queria, no ano. lembra que eu pedi, no ano, verdade. são 52 sábados. E eu pedi para Deus, Senhor, abre uma porta porque eu quero me casar e tal. Ele falou: se eu precisar de você um sábado no ano. Rapaz, a mesa era de vidro, eu conseguia ver minhas pernas balançando debaixo da mesa, assim, ó, já tremendo, porque eu pensei, eu vou responder agora e vou tomar uma. Aí eu falei, infelizmente eu não vou estar aqui esse um sábado, eu estarei servindo o meu Deus, adorando o meu Deus. Ele estendeu a mão, Beto, falou, ó, Rodrigo, Obrigado. passar bem, a gente vai entrevistar mais. Tudo aquilo que ele estava apresentando, que já estava me vendo na função, a gente tem mais alguns para entrevistar. E Te agradeço. Te agradeço e tal, qualquer coisa a gente entra em contato. Ele tava despedindo. Você percebe que foi a água fria. Aí eu saí fora ali, olhei para o céu, do meu jeito, ainda aprendendo muita coisa. A gente está sempre aprendendo com Cristo, né? Olhei para o céu e falei, Senhor, eu acho que eu fiz a minha parte. Me ajuda com o resto, porque eu queria muito trabalhar aqui. E voltei, eu ainda estava trabalhando na outra empresa. E já no dia seguinte, pensando, cara, deu tudo errado. Eu estava escrevendo uma mensagem para um amigo, falando, cara, eu acho que eu perdi a oportunidade da minha vida e por conta do sábado e tal. Aí o telefone tocou. Aqueles Nokia cebolão, tocou na mesa assim. Aí eu olhei e tava lá o nome do camarada que me entrevistou. Atendi, ele falou, Rodrigo, você é o nosso novo encarregado de garantia. Você tá brincando, ele aceitou. Sim, aceitou. Você tem 2 semanas para resolver sua vida aí e começa no dia 18 de abril de 2008. E você foi uma indicação para lá? Fui uma indicação. É por conta desse contato que eu tinha já com o pessoal da fábrica. Lá, com a exato. Aí a primeira proposta foi para alguém da fábrica da Fiat. E esse amigo falou, cara, eu tô muito bem aqui, mas eu tenho alguém para indicar que vai dar conta do recado. E ele fez essa indicação. Entendi. Entendeu? Então foi assim que... E aí eu comecei lá, cara. Foi tão legal que, assim, eu comecei em abril. Em junho, nós tínhamos uma convenção em Manaus, reunindo todos os concessionários do Brasil para poder apresentar diversas áreas. E eu, quando entrei lá, eu entrei para estabelecer. Eu comecei com a fábrica no ano de 2008. Eu comecei para... assim, eu tinha que apresentar nessa convenção a área de garantia para eles, como funcionava, qual era a ideia, os procedimentos e tudo mais, alguns cuidados que deveríamos ter. E para quando estava a minha fala? No sábado? Para o sábado. Só que eu não sabia ainda. E aí o que aconteceu? Esse meu diretor, ele, antes mesmo de eu ficar sabendo, ele ajustou o horário, me colocou para falar na sexta-feira. Eu me recordo que eu falei... Assim, eu encerrei a minha fala, já estava próximo ali, coisa de 1 hora para dar o pôr do sol. Quando eu terminei a minha fala, e eu estava bem angustiado, porque eu não sabia como que eu ia conduzir as coisas. Mas quando eu encerrei a minha fala, certa imaturidade, eu estava com medo de falar algumas coisas, né? De pedir, olha, eu posso ficar agora o sábado de boa e tal. Eu estava tentando tratar cada coisa no seu
momento ali. Mas ele se antecipou. Você vê como Deus também, ele está à frente de tudo. Aí o meu líder chegou e falou assim, Rodrigo, agora que você terminou a sua fala, volta pro hotel, descansa. Às 2 horas da manhã tem um voo de Manaus voltando para São Paulo, para que você amanhã cedinho esteja com sua família na igreja. Cara, isso foi espetacular. Caraca. A gente estava numa equipe de cerca de umas 15 pessoas, mais ou menos, lá. Eu fui o único. Que voltou. Eles permaneceram quase assim, o final de semana e mais alguns dias da semana seguinte. Eu fui o único que voltei antes. E no dia seguinte eu estava lá com a minha família na igreja. Frequentava a igreja do Do Bandeirantes. Bandeirantes. em Eu lembro de Ferraz. você lá. Exatamente. Então, assim, você vê a mão de Deus. A partir daí, eu trabalhei 6 anos ali. E eles faziam com que as concessionárias do Brasil inteiro, onde me recebessem, porque eu ia dar treinamento, eles abriam aos domingos Pra te receber? para eu não Pra ter você que não usar o sábado. usar Porque era o comum sábado. usar o sábado. E aí Exatamente. eles abriam o domingo pra te receber pra fazer os treinamentos. Cansei de visitar concessionária aos domingos porque eles respeitavam o sábado. Essa é a minha história. Tem gente que perde o emprego por conta do sábado, mas isso. Deus quis assim e foi impressionante. Foram anos incríveis. Tanto que assim, com 5 anos de fábrica, aí esse meu diretor ele sai para seguir uma carreira solo e entra um novo. E aí começa a mandar um monte de gente embora. Aí me chama, eu penso, agora é minha vez. Aí nesse período eu já estava como supervisor de pós-vendas dentro da fábrica. Então eu não cuidava só da garantia, mas também da área de assistência técnica e peças. E aí eu pensei, agora chegou o meu momento do Highlander, né? Da facada. Da facada. A primeira fala dele foi, ó, pode ficar tranquilo, que eu já conheço a sua história e você permanece com a gente, porque eu sei que se você é fiel a Deus, você vai ser fiel a gente também. Olha. Uau. E ali, ao invés de eu receber um desligamento, me deram uma promoção. Aí eu subi para coordenador nacional de pós-vendas. Aí eu passei os supervisores, a cuidar dos supervisores e de todos os lugares. Rapaz, aí foi um período também legal, mas foi curto, porque só foi intensificando a minha agenda ali e eu tendo menos tempo para Deus. Apesar de conseguir ter o sábado livre e tudo mais, mas eu tinha menos tempo para Deus. Você viajava então muito, né? Viajava com uma certa frequência, mas assim, a agenda do dia a dia lá era muito pesada, né? E fui tendo aquele incômodo de precisa mudar, alguma coisa precisa mudar. Eu já não estava mais, apesar de gostar do que eu fazia, eu já não me sentia realizado, né? E aí chega um momento onde eu faço uma oração, cara. Eu estava nesse período. Isso quanto tempo depois? Eu já estava. Você virou coordenador nacional? Eu já estava com 1 ano como coordenador. Ah, já estava 1 ano. 1 ano. Na empresa já há 6 anos. 6 anos. Há 6 Ok. anos. E assim, com promessas de promoções, continuar crescendo. de continuar crescendo. E você Exato. enxergava isso, né? Você Me tinha falavam competência, isso. capacidade e oportunidade. O meu gerente falava isso, olha, continua se preparando, porque a ideia era que ele assumisse a direção e eu assumisse a gerência. Então, as coisas iam nessa, pelo menos potencialmente era isso, né? Mas aí eu decidi fazer uma oração, Beto. Eu me recordo que de manhã, caminhando da estação Imigrantes até o escritório, eu caminhava uns 10 minutos. E aí, caminhando ali, Senhor, tá faltando algo. Eu queria viver uma vida mais intensa contigo. Eu queria viver uma vida que nem Abraão viveu. Você colocou logo Abraão, Já né? coloquei logo Abraão. Você não escolheu nem... Não, pega lá, nossa. Eu imagino... Hoje, quando Pega lá os pequenos primeiro. Você né? logo coloca o Abraão na história. Eu imagino Deus colocando a mão na cabeça assim, ó. Falando, rapaz, esse menino não sabe o que tá pedindo. Quem é Abraão? Vamos tentar lembrar aqui rapidamente, assim, quem é Abraão? Ele é o camarada que Deus chama para deixar a terra dele, para deixar a parentela dele e para um lugar que ele não sabia ainda. A Bíblia fala lá em Hebreus 11 que ele atende, ele obedece sem ter todas as respostas e ele vai. Esse é o Abraão. Abraão é aquele camarada que é levantado num momento assim onde a idolatria está comendo solta. O capítulo antes do chamado de Abraão, lá em Gênesis 11, a gente está vendo uma torre de Babel. Está toda uma confusão. E ele é chamado ali logo em seguida para invocar o nome do Senhor, para ser aquele que representa o Senhor numa sociedade totalmente alheia. Esse é Abraão.
Aqui é o cara corajoso. Você Corajoso. vai para Gênesis 14 e vai ver Abraão ali entrando em batalha com uma batalha dos 4 e 5 reis lá e tudo mais. E E ganha. o povo de Sodoma é levado e ele vai atrás com alguns homens ali, cerca de 300, eu não lembro se são 312 homens. E Sodoma e Gomorra era gigante. Pois é. Quando ele, né? Que ele vai atrás lá. Camarada corajoso. Cara, que pedido é esse que eu tô fazendo pra Deus? E ele foi com bem menos gente e ganhou, né? Pois é. Então, assim, eu fiz esse pedido sem calcular o que eu estava pedindo para Deus. E sabe quando a gente pede e não considera, mas Deus, ele considerou o meu pedido. Mas talvez assim, um pedido sincero, né, Rodrigo? Foi sincero. Foi assim, eu acho que isso. Foi ingênuo. Eu diria que ele foi, de certa forma, ingênuo por eu não ter medido as consequências. Mas sabe quando você faz o pedido certo para a pessoa certa? Era a vontade de Deus? Ele estava só esperando eu pedir. Você está esperando você pedir. E aí ele põe a mão. E aí então passa pela minha cabeça algo que eu nunca tinha pensado antes, ou melhor, quando sugeriram, eu joguei fora. Eu pensei, vou fazer teologia. Alguns pastores que eu conheci falavam, Rodrigo, você tem que fazer teologia. Só que eles falavam com o intuito de eu me tornar pastor, que eu sou hoje. Mas eu não pensava assim. Quando eles me sugeriam isso, eu falava, não quero ser pastor. Eu jogava fora a ideia. Mas dessa vez, quando veio a ideia, não veio a ideia de fazer teologia para me tornar pastor. Olha o que veio na minha cabeça. Eu vou morar no interior, porque a nossa faculdade de teologia, o seminário fica em Engenheiro Coelho, próximo ali, para quem quiser se situar, próximo a Arthur Nogueira, próximo a Limeira, um pouco depois de Campinas. Então eu iria morar no interior, que era um sonho que eu tinha. Iria estudar a Bíblia, porque a faculdade de teologia, o livro-texto é a Bíblia. E alguns colegas que eu tinha já lá na faculdade falavam, Rodrigo, você chegar aqui com seu currículo, eles vão te contratar, cara. Eu pensei, vou trabalhar numa instituição da igreja. Tá fechado. Tô tranquilo. Morar no interior, vou ter tudo que eu quero. Tudo que eu quero. E a gente tava passando por alguns momentos ali difíceis também, da família e tal, que é muito longo para entrar aqui. Eu falei, fechou, é o pacote que eu preciso. E aí cheguei nesse meu gerente, falei... aí antes disso, minha esposa me mandou uma mensagem, Rô, do nada, cara. Rô, por que você não presta para teologia? Não, mas sem você ter falado nada para ela? Eu já dividia com ela que eu tava insatisfeito, que não tava legal, que tava faltando algo. Mas quando ela mandou, eu acho que ela mandou tentando me consolar, mas também sem medir as consequências. E eu já explico por quê. E eu entrei no site para fazer a inscrição pro vestibular, era o último dia, e o site estava fora do ar, cara. E começou aquela angústia e tal. Eu liguei lá e a moça falou, tá fora do ar, mas vai tentando aí ao longo do dia que a gente vai voltar. Mas você não tinha falado com o seu chefe? Ainda não. Ainda não nada, tinha, já tava fazendo inscrição. Já tava fazendo inscrição. Cara, eu consegui fazer a inscrição perto da meia-noite do último dia. Já aquela coisa angustiante, fiz a inscrição. A minha prova era em Santo André, que eu tinha que fazer do vestibular. Eu não conseguia achar o colégio, não tinha tanta facilidade o GPS como a gente tem hoje. E, cara, eu rodava e não encontrava, e aquela coisa, quando eu cheguei, o portão já estava fechando, eu cheguei a chorar no volante, cara, assim, uns negócios mesmo, só você e Deus, sabe? Cheguei, só tinha uma cadeira na sala já, do último lá no fundão, ainda livre, me esperando. Sentei, fiz a prova. Aí passei nessa primeira prova, só que tem mais 2 provas para teologia. Você faz, além do vestibular convencional, você faz a do Nisto Cremos, que é uma literatura que nós temos que abrange todas as crenças da nossa igreja, e faz uma entrevista pessoalmente ali com um dos professores. E quando eu passei no vestibular, minha esposa pensou, puxa, peraí, agora o negócio pode ser que dê certo. E ela não queria que eu fosse pastor também. Aí ela começou a orar para Deus, Senhor, tira isso. Não deixa, não permita. Tá tudo certo aqui. E, rapaz, minha esposa ela é uma mulher de oração. E, normalmente, assim, impressionantemente, Deus atende muito das orações que ela faz. E ela começou a pedir, Senhor, não deixa, não deixa. E ela começou a me atrapalhar para eu não estudar o Nisto Cremos. E eu fui para a prova meio que assim, capenga, sem ter estudado muito bem. E passei. E fui para a entrevista, fui o mais transparente possível, passei. Aí eu falei, passei. Tamo dentro, e agora? Aí ela falou, bom, eu orei para Deus para não dar certo, mas se deu, agora vamos em frente. Aí isso daí era novembro.
Aí eu continuei ali trabalhando, só que aí eu já puxei meu chefe ali de novembro, dezembro, falei, olha, eu tô indo nessa direção e eu preciso ser desligado. Aí assim que ele ouviu, ele já deu uma gargalhada, falou, cara, você tá louco. É. Você tá louco. Ó, você não só tá louco, como você tá me quebrando, porque o processo aqui era para eu ser promovido, você viria atrás ocupando, então assim, vai dar uma atrapalhada na minha. Ele não vai crescer, né? Ele ia Porque ele atrapalhar a não tem ninguém para promoção colocar no dele. lugar. Quem vai Exatamente. colocar no lugar agora de E ele falou, confiança? cara, não, você não pode fazer isso. Eu falei, não, já tá certo, eu já tô vendo, minha esposa tá indo já pro interior algumas vezes procurando casa. É uma decisão tomada, a gente vai nessa direção. Ele falou, Rodrigo, você não vai ser mandado embora. Eles tinham contratado na realidade, ele entrou como acionista e vice-presidente da fábrica. Ele, eu não vou citar nomes aqui por uma questão ética, mas ele trabalhou por muito tempo como presidente da GM na Venezuela. E ele veio para cá para somar e tudo mais, só que era um camarada que ele não gostava de mandar ninguém embora. Então falaram, ó, Então, mas ele estava no gerente, então, bem temporário. Pelo gabarito do cara, ele era só temporário para ir para uma direção assim, mesmo, é né? porque assim, eu fiquei com o meu diretor por 5 anos e esse meu diretor, quando saiu, entrou esse que passou a ser meu gerente, ele ainda não tinha assumido a direção, mas a ideia era que assim que ele absorvesse Pegasse. o máximo da operação, ele se tornasse o diretor, mas iam precisar de um gerente para a operação. Que era você. Exatamente. A ideia potencialmente seria isso, né? E aí, então, eu perdi aqui um pouquinho da linha aqui. Então, aí você estava discutindo com ele e ele falou que não ia te mandar embora. Sim, e falou que não daria para ser mandado embora por conta dessa figura que veio da General Motors, da Venezuela, e que não mandava ninguém embora. E eu, cara, é fato, mas está na mão de Deus. Falei para ele, deixa Deus cuidar. Incrivelmente, quando começou ali o mês de fevereiro, que ia começar as aulas de fato, eu acho que não lembro se uma semana, 2 semanas antes das aulas começarem, eu recebo um e-mail, todos recebem um e-mail no escritório, fulano de tal, até então vice-presidente dessa empresa e tal, deixa a função, permanece como acionista da empresa, mas não está mais na vice-presidência. Ali, foi quase que eu acabei de ler a carta, o RH me ligou. Rodrigo, vem aqui. E eles deram minha rescisão. O empecilho que Era tinha ele, era tirou, ele, ele, de fato. Quando ele perdeu o saiu, emprego. ele não perdeu o emprego, ele abriu mão Ah, ele da abre mão. vice-presidência, mas Ah, ele permanece como um dos sócio. principais Sim, sim, acionistas sim. da empresa. Mas aí deixa de apitar diretamente ali na parte Vira um operacional. conselheiro, talvez, alguma outra Exato. coisa. E aí eles me dão a minha rescisão, que foi o que me ajudou a começar lá no teológico, até porque, por conta da qualidade de vida, o estilo de vida que eu tinha aqui, você acaba. Eu tinha comprado apartamento e tal, então tinha dívidas também que eu conseguia manter, mas que Eram requeria um altos. recurso alto mensal, né? Então foi necessário e Deus cuidou. E aí a gente começou lá, só que quando eu cheguei lá. Então, mas peraí, Rodrigo, olha Vai só. lá. Ó, você está saindo de um lugar muito bom. Um lugar que tinha, inclusive, almejando o crescimento para você ganhar mais, para ter uma vida E melhor. assim, dentro do mercado, quando você está dentro do mercado, mesmo que não seja na empresa que você está, você vai se tornando muito conhecido. Então você tem Possibilidade oportunidades em outra. outras empresas, às vezes mais renomadas. Então é um leque imenso. Muito Tudo grande. pode acontecer, inclusive nada, como dizem, né? Mas tem um potencial de acontecer muita Então, mas coisa. aí quando Deus te chama, que você viu é isso e tal, é o caminho, você vai para lá com aquela mentalidade, fala assim, se aqui era bom, Deus permitiu tudo aqui, eu vou para lá. Não, imagina o que vai ser, o que Deus vai fazer, vai o ser incrível. o que eu Isso aqui não é imaginava? nada. Aqui eu tô entrando em detalhes com vocês que eu nunca contei, assim, porque eu às vezes conto meu testemunho na igreja, mas não entro em tantos detalhes. Eu imaginava assim, bom, como eu sou um cara da área de exatas, eu de repente vou conseguir trabalhar em alguma área administrativa lá da faculdade, de repente setor financeiro, que é uma coisa que eu também acho interessante e tal. E fui com essa ideia, vou morar no interior, estudar a Bíblia e vou trabalhar. E vou manter meu Vou padrão. manter, quem sabe, meu padrão. Talvez até diminua um pouco, mas somada à qualidade de vida vai tá legal, porque vamos estar morando no interior, vai ser bacana. Só que não é o que acontece, cara. Quando eu chego lá, aí eu começo a apresentar o meu currículo em cada setor, em cada área do nosso centro universitário ali, e o que eu ouvi era sempre a mesma coisa.
o seu currículo é muito bom, mas eu não posso te contratar porque o período que nós precisamos aqui, o expediente, choca com o curso de teologia. Então, infelizmente, a gente não pode contratar. E foi uma porta atrás da outra sendo Fechada. fechada. Aí foi bater na crise, cara. Aí eu, cara, o que que eu fiz? Aí eu percebi que na minha cabeça pequena, eu pensei assim, eu retrocedi. Eu saí de uma função de Coordenador coordenador nacional indo para nacional. Eu gerência. falo isso não querendo me Não, enaltecer, mas lógico, assim, era a lógico. minha pequenez, era a minha imaturidade do É a momento, forma sabe? como humano a gente pensa, Exato, né? do olhar humano. E com todo respeito a quem só estuda. Mas eu pensei assim, eu andei para trás, eu saí de uma função e uma carreira para agora voltar a só ser um estudante. E aí bateu assim uma crise, cara, de o que que eu fiz? Meti os pés pelas mãos e o recurso em alguma hora vai ficar escasso, porque tem fim, É, eu tenho que manter, eu tenho que honrar com os aquilo que os compromissos. compromissos que eu fiz. E aí então eu sei que minha esposa, ela chegou um momento dela trabalhar fazendo faxina em 5 casas durante a semana, além de trabalhar na cozinha do Cevisa, que é também uma instituição nossa de saúde, próxima à faculdade nossa lá em Engenheiro Coelho. Então, eu comecei a ver minha esposa se desgastar muito para me ajudar e eu com uma carga pesada ali de estudos, não sabia fazer muita coisa. Então, assim, o que eu aprendi a fazer foi trabalhar, de certa forma, no escritório. Então, não tinha. Eu estava meio travado para me aventurar em fazer outra coisa. Vou sair pintando casa, vou. E aí, o que que apareceu foi a Coportagem. Fui para a Coportagem, me saí bem, muito bem, inclusive, na A Coportagem. comportagem é o quê, para quem não conhece? Coportagem é uma área da nossa igreja que possibilita, principalmente estudantes, nós temos pessoas que vivem isso como profissão mesmo na nossa igreja, né? Temos os comportores efetivos, mas principalmente para estudantes no período de férias ou ao longo do ano venderem literaturas de saúde, temas aí que contribuem com a família, temas diversos, literaturas, livros, e com o recurso da venda desses livros, eles conseguem, então, arcar com os custos dos estudos. Então, possibilita que muitos jovens estudem usando-se Comportagem. da E comportagem. você estava nesse caminho, então. Inclusive, recomendo, jovens, se você estiver assistindo esse podcast aqui, coloca aí depois no chat, olha, eu tenho interesse, porque de repente você está aí sem fazer nada e é uma grande, uma baita de uma oportunidade. Coloca aí, ó, eu tenho interesse pela comportagem. O Beto vai pegar essa informação, passa para a gente coloca o pastor Alex em contato com vocês, que é uma bênção, a comportagem é uma bênção. Só que eu passando por isso tudo, eu estava na crise, né? Porque não era, eu estava vivendo agora uma coisa que estava fora do meu controle, não estava nos meus planos. Ó, o Abraão aí de novo, saindo da Pois é, casa. rapaz. Eu saí da zona de conforto. E aí, então, nesse inteirinho, apesar de eu ter voltado bem da primeira campanha de comportagem, eu falei, bom, e agora? Mais um semestre aqui estudando, o recurso em algum momento vai. E aí, a empresa, encurtando um pouquinho aqui a história em alguns pontos, a empresa faz contato comigo para me fazer uma proposta de eu Isso voltar. a mesma. A mesma Essa que você saiu a empresa, a última. mesma empresa que eu já estava, que eu trabalhei 6 anos ali, faz contato querendo saber se eu tenho interesse de voltar. Isso num momento bem frágil, né? Eu tinha acabado de concluir o primeiro semestre de faculdade. Ainda tinham mais 7 pela frente. E me sentindo assim, tendo regredido e tal, retrocedido, Vendo a esposa ali trabalhando ralando tudo, né? muito. Aí eu falei, eu quero ouvir a proposta. E fui até a empresa para ouvir a proposta. E lá fui assim tendo o ego muito massageado, porque eu conhecia todo mundo que estava lá. O cara que me ligou, que era até então o atual gerente lá, que já não era mais o mesmo que tinha assim que eu saí, esse meu gerente ele foi desligado Desligado também. por circunstâncias internas lá. E aí estava um novo lá. Então eu conhecia muito mais a empresa do que ele. E aí cheguei, o pessoal, olha, voltou quem tinha que voltar e tal, e eu sentindo aquela, né, uau, que da Tudo vai dar hora isso certo. daqui, não sou só aquele estudante, agora eu tô aqui no... Cara,
terrível, como nosso ego é um inimigo nosso. Tentei numa mesa como essa para conversar com ele, não bem iluminado assim, mas... Colorido. E aí ele ainda começou assim, ó, Rodrigo, não preciso te apresentar a empresa, você conhece ela muito bem. E o nosso... nós temos aqui uma... É como se fosse um conselho mesmo, né? Inclusive o meu antigo diretor fazia parte desse conselho. Ele prestava ainda, apesar dele ter se desligado, ele prestava consultoria para a empresa ali. E eles se reuniram e citaram o seu nome para voltar. Nós estamos tendo aí um declínio na área de pós-vendas, na área de peças e tal, e a gente pensou em você para voltar. Não falamos, você é a primeira pessoa a receber essa proposta, você é o primeiro da lista. E aí? E aí eu falei, cara, eu acho que, olha, interessante, agradeço, mas voltar ganhando o que eu ganhava, eu acho que não seria, né, não seria interessante. Tentei entrar numa negociação Entendi. com ele. Mas você entendia que o que você saiu ganhando não era pouco. Pra época. Pra época já era legal. era um bom salário, era um bom salário. E aí você falou assim, ó, não quero ganhar só o que eu ganhava. Não, exatamente. Já que eu vou voltar, tem que ser diferente. Tem que ser diferente. E aí ele falou, não, beleza. Qual que é o teu preço? E eu não estava preparado para essa pergunta. Cara, eu pensei que ali, naquela entrevista, eu não sabia se eu estava falando, querendo provocá-lo a já colocar um obstáculo e cortar o negócio, ou se de fato eu estava tentando puxar algo e entrar de cabeça totalmente. Mas quando ele perguntou o teu preço, aí eu travei. Eu falei, eu preciso conversar com a minha esposa. E aí eu volto a falar. Ele falou, isso era numa quinta-feira, sexta seria feriado. E aí ele falou, você tem até segunda para me dar essa resposta. Pode ser porque a gente está precisando avançar nisso daí. Aí eu, beleza. Então, segunda-feira eu te dou uma resposta. E aí fui do escritório. Minha esposa tinha vindo comigo, mas ela estava já na casa da família, aqui em Ferraz. Cheguei já com o cálculo pronto. Falei, esposa, eu pedi esse valor aqui para eles. Em 4 anos eu te coloco para morar onde você quiser. Eu tracei uma linha do tempo, já tudo calculado, cara. Ela olhou para aquilo. Que, humanamente falando, é show de bola. Era show de bola, era show de bola. Só para ter uma noção, assim, posso citar alguma coisa de valor? Fique à vontade. Não é nada assim exorbitante, mas eu pretendia pedir 15 mil para receber ali no mês. Na época. Isso era 2014, né? Que é completamente diferente de hoje. Aí eu pensei, no máximo eles vão negociar para uns 12, mas, cara, era só eu e ela. Nós não tínhamos filhos ainda, estávamos casados ali há 5 anos, mas não tínhamos filhos. Então, e ela também, quando saímos, ela também estava trabalhando. Então, quando juntava a renda dos dois, estava muito legal, estava bem confortável. E assim, sem contar que, nesse meio tempo, a igreja falava que sentia muito a nossa falta, porque nós éramos líderes na igreja. Os amigos sentiam a nossa falta, criou uma distância geográfica muito grande. E agora a empresa estava pedindo para... Então, assim, era família, igreja, amigos... E a empresa pedindo para voltar, eu falei, Naya, é a voz de Deus. Eu cheguei para minha esposa, eu falei, tá aqui a planilha, em 4 anos a gente tá com a vida resolvida, vamos fazer tudo certinho, e tá todo mundo pedindo pra gente voltar, vamos voltar. Ela virou para mim e falou, não, eu orei para Deus para você não entrar. E olha que ela lembrou disso. Cara, com muita clareza. Muita clareza. Ela falou, Rô, eu orei para Deus com muita clareza para nós não irmos. E ele não atendeu a minha oração. Ou seja, ele quer a gente lá. Então a gente vai até o fim. Eu ouvi isso. Eu deixei minha esposa na sala da casa da mãe dela. Fui para fora da casa, olhei para o céu. Olha só, olhei para... Conversando com Deus. Senhor, minha esposa enlouqueceu. O louco da história era eu. Assim, muda a cabeça da minha esposa. Aí eu falei, não, peraí, eu preciso conversar com alguém. E aí, então, veio um professor na minha mente. Eu preciso conversar, e aqui eu cito com muito carinho o professor Carlos Flávio. Ele, até algum tempo atrás, estava como diretor do SALT lá da FAAMA, né, da nossa faculdade lá no Pará. Agora está de volta aqui no NASP novamente. E eu pensei, eu preciso falar com ele. Eu não sei, mas eu senti que era com ele que eu tinha que conversar. Um professor que eu tinha uma certa carinho. Exato. Só que na segunda-feira era o dia final da resposta e eu não tinha aula com ele. Mas quando eu cheguei na faculdade, impressionantemente, quem estava na sala? Pastor Carlos Flávio, para dar uma aula de reposição.
Ele deu a aula dele, eu estava viajando, porque eu estava pensando o tempo todo na Não proposta. vejo a hora de falar com esse. Exatamente. E aí, então, ele me chamou, terminou a aula, ele me chamou e falou, Rodrigo, eu quero conversar contigo. Aí eu percebi que você voou a aula toda. O que está acontecendo? Aí o pastor, é o seguinte, aí saímos pela Alameda conversando, eu recebi uma proposta assim, 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 e eu quero aceitar. Eu quero voltar, até porque eu sou relevante lá onde eu estava. Eu estava ensinando de Cristo para os meus amigos de trabalho, eu estava ajudando a igreja, eu estava próximo da família e tal. E ele foi quebrando todas as minhas objeções. Ele falou, Rodrigo, quando aí eu falei para ele, eu vim para cá não foi com motivo, assim, com o propósito de ser pastor. Primeira coisa que eu falei, quando eu vim para cá eu não queria ser pastor. Eu vim para cá para estudar aqui, morar aqui e trabalhar aqui. Aí ele falou, Rodrigo, quando Paulo foi para Damasco, ele foi fazer o quê? Ele foi para eliminar os cristãos. Mas como que ele saiu de lá? Aí já deu a primeira quebrada. Aí eu, não, pastor, mas eu sou relevante lá na empresa, ó, tem um amigo meu que está estudando, tá para tomar decisão e tal e tal. Ele falou, olha, Moisés seria um grande homem no palácio lá no Egito. Ele não deixaria de ser um grande homem lá no Egito, mas Deus tinha algo diferente e maior para ele. E, cara, ele foi quebrando cada um dos argumentos que eu levantava. Aí ele falou, Rodrigo, você precisa... Olha que impressionante. Ele falou, eu vivi a mesma história que você. Na época, a proposta que a empresa tinha feito para ele era de 50 salários mínimos. Ele era da área do direito. E ele ainda tinha que cuidar dos pais. E ele falou, eu só deixei de viver essa luta o dia que eu, de fato, deixei de me prostituir com essas propostas e falei, não. Então você precisa dizer não, Rodrigo. E aí eu, cara, que loucura. Não era o que eu queria ouvir, mas estava claro para mim que era o que eu tinha que fazer. Aí eu não consegui ligar. Mas você não, nesse intermédio, você e sua esposa Ela já tinha batido o martelo já que tinha era pensado não. aquilo. Era não. Aí eu fui buscar uma segunda Agora é fonte você. para tentar fortalecer Entendi. o meu lado, mas foi não também. E aí eu entendi que, cara, não é o que eu quero, mas é o que eu devo fazer. Então eu vou na linha do não. Eu redigi um e-mail agradecendo pela oportunidade, por eles terem dado primazia para mim e tudo mais. Falei, olha, não dá para explicar ao certo a escolha que eu estou fazendo, mas é algo maior. E assim, eu não sei se de fato eu acreditava naquilo que eu estava escrevendo, mas escrevi um texto muito bonito para eles e mandei. Na terça-feira, isso foi na segunda-feira, que era o dia da resposta. Na terça-feira, eu estava numa aula de missão à tarde na faculdade, o telefone toca. Era o que tinha me entrevistado lá, que era o atual gerente da empresa. Quando eu saí da sala, atendi. Rodrigo, eu recebi seu e-mail aqui, mas eu não entendi. Aí eu, rapaz, é isso aí mesmo que está no e-mail. Eu agradeço muito a oportunidade, mas eu passo a vez. Pode procurar outra pessoa. Ele, não, você está louco, Rodrigo. Você não está entendendo. A gente está disposto a pagar o preço necessário para você voltar. Então, assim, fala qual é o teu preço. Dá a proposta. Ó, aí ele falou: você quer que eu faça uma proposta para você? Então tá aqui. Se nós pagarmos 30 mil reais por mês para você, você volta O sim dobro ou do que não? você O falou. dobro do que eu tava pensando. E você podia pedir mais e ele talvez daria. Talvez. Só que aí naquela hora eu perdi as forças. Eu lembro de olhar Porque pro aí você não. corredor da faculdade vazio, era contraturno, e eu não consegui falar nada além. Beto, foi exatamente isso. Ele fez a proposta e perguntou: você não aceita, cara? Eu só consegui falar assim: não. Aí ele deu uma gargalhada assim, tipo, Você é alucinado doido. do outro lado. Ele falou: você é louco. Cara, você é louco. Aí deu uma risada, meu, passar bem, e desligou. Aí eu nem lembro se eu voltei pra sala de aula, cara. Pra ser sincero, eu nem lembro se eu voltei pra sala de aula. Eu Você lembro se que perdeu ali. Falando, ali meu eu me Deus. perdi. Eu lembro que aquela semana eu chorei à noite que nem criança. Todas as noites eu chorei que nem criança por dois motivos. Por dois motivos. O primeiro, que eu queria muito ter dito sim. E aí agora eu volto para a história de Abraão. Lá em Gênesis 15, o verso 6 ou verso 8, vai dizer que Abraão creu. Isso foi imputado sobre ele justiça, né? Justiça. Abraão, ele não é só o cara que
obedeceu, sem ter todas as respostas, um cara corajoso. Ele confiava em Deus. Ele fez tudo isso porque ele confiava em Deus. Ele vai chegar ao ponto de oferecer o filho porque ele confia em Deus. Ele se tornou o pai da fé, apesar das falhas, mas ele confiou muito em Deus. E o segundo motivo de eu ter chorado que nem criança é que eu percebi que eu não confiava em Deus. Eu confiava no meu bolso, eu confiava nas minhas competências. Então, ali foi uma... Eu escancarou a realidade de quem era o Rodrigo. Eu era um... Mas Assim, você sente que Deus abriu isso diante dos seus olhos? claramente, claramente. E ali, a partir dali, eu falei, agora tá a hora de eu recomeçar. Eu tenho que consertar isso, né? Porque apesar de eu ter me deparado com isso, eu queria estar bem com Deus. Então foi triste, eu me frustrei ao perceber o tamanho do meu egoísmo, sabe? É, e aí, então, eu continuei o processo do teológico, só que agora ali, ainda não tendo aquela clareza de que eu queria ser pastor, mas pedindo, Senhor, constrói isso no meu coração. E ele foi construindo de forma muito clara. Deus na minha vida, realmente, ele abriu e fechou portas com tamanha clareza que não dá para dizer que não foi ele quem conduziu. Então, hoje eu estou onde eu estou. Eu não posso dizer assim, algumas pessoas perguntavam, nossa, como que é o chamado e tal, pensando que é um negócio encantador. Não, o meu foi algo assim angustiante, vivendo com Doloroso. Deus, doloroso, tendo que encarar a realidade de quem eu sou, mas hoje eu vivo a satisfação de, eu tenho a certeza de que eu vivo a vontade de Deus. Eu posso dizer qualquer coisa, mas eu não posso dizer que eu não sei a vontade de Deus para minha vida. Eu tenho certeza da vontade de Deus para minha vida. E isso, assim, é algo que me deixa feliz, por saber que, apesar das minhas falhas, das minhas limitações, eu continuo sendo um pastor em construção. Eu acho que todos são, né? Todos nós estamos em construção diária nas mãos de Deus, mas eu me sinto muito satisfeito por saber que eu estou no caminho que Ele quer que eu esteja. Você, de lá, desse período aí, desse dia até hoje, quanto tempo faz? Eu estou vivendo o meu 8º ano de ministério. Ah, não, Não, mas isso daquela depois época. que eu me formei, É, né? Isso foi em 2014. É, rapaz, eu ainda passei por tantas lutas, porque apesar de eu perceber que ali eu tinha que confiar em Deus, em 2015 eu cheguei aí para a África fazer missão. Eu sempre me envolvi muito com o trabalho da igreja. A questão de servir a Cristo nunca foi uma dúvida, mas eu tinha uma dúvida muito grande com respeito a ser pastor. E aí, em 2015, eu decidi, né? Eu vou trancar o curso. Cheguei no diretor da faculdade e falei, eu vou trancar o curso. E aí ele falou, Rodrigo, por quê? Eu falei, porque não está no meu coração ser pastor. E eu acho que não... Aí ele falou, se não está no seu coração, não vai dar certo. Então faz o seguinte, tranca, mas não cancela, porque pode ser que ao você trancar, você oxigene aí as ideias e volte. Ele falou, tem amigos hoje que estão no ministério que trancaram em um determinado momento, voltou e tá... Eu, beleza. Só que assim, eu conversei com ele num ponto, que era a capela onde nós tínhamos umas aulas especiais, e saí para o prédio das salas de aula. Não deu tempo dele conversar com um outro professor. Aqui eu falei com o pastor Emilson dos Reis, Wilson vocês dos devem Reis, sim, conhecer. conheço. E quando eu cheguei no prédio da faculdade, eu encontrei com o pastor Natanael Moraes, já falecido. Quando eu fiz a missão para a África, foi sobre a coordenação dele, e aí ele passou a ter um apreço ali por mim. Ele me chamou para conversar e falou: Rodrigo, eu percebo que você não está muito bem, está pensando. Aí ele falou desse jeito: você está pensando em parar o curso? Ele nem Eu falei: sabia. cara, não deu tempo deles conversarem, mas na hora eu fui pensar isso depois. Na hora eu nem. Eu falei: pastor, tô na realidade já com a decisão tomada de trancar o curso. Aí ele falou: Rodrigo, é o seguinte, então não tranca o curso. Eu tô começando uma empresa no Senegal, uma empresa de reciclagem, com a finalidade de amparar melhor os missionários lá. Conclui, vai até o fim. Se chegar ao fim do curso, você continuar com a ideia de não ser pastor e tudo andar bem com a empresa, você vem trabalhar comigo, você vai me ajudar a gerir essa empresa lá. Ele sabia do meu histórico e tal. Aí abriu Uma uma porta. porta. Eu, opa,
que legal. Tirou aquela pressão de eu estar fazendo para ser pastor. Então eu vou continuar, pastor. Só que aí nesse processo eu vivi a prática do evangelismo, eu vivi o 4º ano ali como, apesar de ter sido ancião na igreja antes do teológico, fui vivendo algumas realidades onde Deus foi começando a me dar os lampejos de que, olha, perceba que todos te veem como pastor. Eu fui pastor da minha turma por 2 anos, então a própria turma me via como pastor. A minha crise era essa, todo mundo me via como pastor. Eu ia conversar com as pessoas lá da comunidade do NASP, eles me viam como pastor e eu não via isso. E o Senhor me ajuda a ajustar a visão. Quando me formei em 2017, a gente estava vivendo um momento na igreja onde estava sem espaço para novos ingressos no ministério. E eu falei, pronto, agora estou formado e no final das contas eu não vou conseguir ser pastor, não tem espaço. Montei meu carro para poder, equipei o carro para ir comportar e aí recebi o convite para trabalhar na equipe de evangelismo. E aí isso foi ali no finalzinho de 2017. Isso como pastor? Aí eu entrei como obreiro bíblico, obreiro né? bíblico. E em abril de 2018, até abril de 2018, como obreiro bíblico, aí me chamaram para ser capelão do Colégio de Mogi das Cruzes, onde eu fiquei 4 anos. Aí depois desses 4 anos, já chamado como obreiro, mesmo como pastor, aí fiquei 1 ano e meio no Distrito Central de São José dos Campos e agora estou há 2 anos nos departamentos que eu citei no início aí da nossa conversa. Olha, Rodrigo, que maravilha, cara, que história magnífica. Eu já tinha escutado, assim, parte da tua história. É verdade que você abriu um monte de coisas aqui que eu não tinha escutado mesmo. É verdade, foi muito legal, assim, né? A gente poder escutar essas coisas novas que você trouxe. É lindo ver, assim, o brilho nos olhos que você demonstra quando você fala do que você faz e para quem você faz e por que você faz. Todas essas respostas, né? A gente enxerga nas Amém. suas palavras, Amém. nos teus olhos, no brilho que você tem para fazer o que você faz. Eu sempre digo para algumas pessoas que, assim, ser pastor, não pense que é fácil. Às vezes as pessoas confundem. Se Satanás quer derrubar alguém, as primeiras pessoas que ele tenta derrubar, na minha visão, além de todos, é óbvio, mas um líder instituído e reconhecido. Essas são as primeiras pessoas. Sim. Porque quando esse cai, muitos A consequência é alta, né? muito caro. Então, Satanás, então, o quanto você tem que se manter puro, firme e com a certeza do que você está fazendo é muito grande, porque o que vem atrás de você, que você não tem nem noção. Porque você tem essa percepção sua que as pessoas gostam de você, que está ali, mas tem um calhamaço de gente que você nem conhece, mas olha para você e fala assim: caramba, aquele pastor é top. Eu sigo aquele pastor. E você nem tem noção. Sim. Não chega, não dá para chegar no teu WhatsApp. Não tem contato, você nunca viu, talvez. Pastor, se você fosse, manda aí uma mensagem direta, então, já que você está falando. Vamos lá. Voltando para Abraão. Abraão creu e isto lhe foi imputado por justiça. O convite que eu faço para você é que você creia. Creia em Deus, creia no Senhor. E o crer aqui, não estou falando de algo abstrato, de algo de você ficar simplesmente pensando. É você viver uma vida de intimidade com Ele, de obediência. Lembre aí que Abraão, quando chamado para sair da sua terra e da parentela dele, ele sai. Quando ele é convidado ali, ou melhor, quando Deus pede o filho dele, ele oferece. A fé, ela é demonstrada através da obediência. O crer é demonstrado através da obediência. Você não vai obedecer um desconhecido. E eu te convido, então, para que você creia no Senhor, que você estude a palavra de Deus, o Deus da palavra, conheça Ele, crie intimidade, se relacione com Ele, e você vai ver que é muito mais fácil de você confiar, de você ter fé em um conhecido. Para isso, você precisa se relacionar com Ele. E eu tenho certeza que se você crer no Senhor, independente das circunstâncias que você esteja vivendo agora, talvez você assistindo esse podcast, você está falando, cara, eu estou na luta aqui, acabei de deixar também uma situação que parecia muito promissora e parece que eu estou indo agora. Coloca a sua vida nas mãos de Deus. Ele vai endireitar, ele vai abrir a porta que deve ser aberta, vai fechar a que deve ser fechada e tenha a certeza de estar vivendo os planos de Deus para sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Eu acho que a maior bênção que a gente pode realmente viver são os sonhos de Deus para a nossa vida e que o Espírito Santo dele esteja aí contigo, tá bom? Obrigado, Beto. Pastorzão, mais uma vez, gratidão pura. Lindo escutar a tua história. Maravilhoso
ver assim, a sua disposição para estar aqui depois de um dia e de uma semana corrida violentamente. A gente sabe que a tua vida não é fácil, assim, tem bastante. Apesar do prazer de ser É gostoso, intensa, mas é mas prazerosa. assim, tem um cansaço físico que Sim, faz sim. parte, né? Aham. A gente é humano e a gente tem um cansaço físico. E mesmo assim, você veio de longe, está aqui com a gente, com todo o esforço. E para mim só resta assim gratidão. Desejo que Deus de verdade continue assim proporcionando para você assim, para tua família, tudo aquilo que você deseja de estar cada vez mais perto, mais próximo, Amém. mais experiências com Deus. Amém. E eu desejo assim ver você logo trazendo você uma outra oportunidade aqui para falar com a gente, assim que for possível, eu espero. E que a gente possa estar batendo um outro papo, falando mais um pouquinho da Bíblia também, falando Legal. sobre alguns Opa. assuntos. Vamos sim. E a gente vai contar Repetir contigo aí, repetindo um a próximo. dose aí. Então, obrigado, pastor. Que Deus te abençoe, que você tenha um próximo retorno. O pessoal não tem noção aqui, a hora que a gente está aqui, né, fazendo o podcast. É tarde, É garanto tarde. isso. E ainda tem uma viagem para você. Então, o pessoal que está nos escutando nesse momento, se isso não vale compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas pelo que você acabou de falar agora, eu não sei o que vale. Conteúdo muito importante e muito bom, e que Deus continue sendo louvado. Amém. Amém. Quero agradecer você que até agora ficou aqui com a gente. É um privilégio e um prazer imenso poder dividir tudo isso que você viu aqui através do pastor Rodrigo, através do ponto de encontro. Garanto que conteúdos como esse você vai ver em poucos lugares. Hoje o que mais está sendo difundido são conteúdos irrelevantes, conteúdos que não fazem muito sentido, mas existem pessoas, não só nós do ponto de encontro, mas várias outras, que trazem conteúdos importantes. Deleite e traga tempo para essas coisas, ignore essas outras que não te relevam a nada. Mas aqui o nosso objetivo é, de alguma maneira, levar um conteúdo importante para você, que de alguma maneira faça você pensar, pelo menos. Aqui a gente não tem a pretensão que você mude a tua ideia, o teu conceito, a tua forma de pensar pelas coisas que nós estamos falando. Mas eu tenho certeza que, no mínimo, que eu gostaria que acontecesse, que levasse você a refletir sobre aquilo que Deus é para nós, mas que é para você também. Esse é o mais importante. Então, se tem alguém que você deveria escutar e dar relevância, esse aqui nós estamos levando, que é Cristo, nosso Redentor e Salvador. Não posso esquecer aqui de agradecer a galera que está aqui atrás, o pessoal que tão bondosamente nos ajuda aqui nos bastidores, cedendo o seu tempo, e tudo isso acontece de forma voluntária. Isso vale uma curtida, compartilhada, e se inscreva aí no canal. Também não esquece lá do livro, tá? Chave da Virada. Nós vamos mandar para você. Escreve aí no chat uma forma de a gente entrar em contato contigo, que nós vamos entrar em contato com você para poder mandar esse livro aqui de forma gratuita, tá bom? É um livro que é chamado aqui um guia prático para melhorar a sua saúde emocional, que é uma doença do século e dos últimos tempos. Então, quero agradecer mais uma vez. Espero você no próximo sábado. Até lá, valeu!